Olá, seja bem-vindo ao Palavrando. E hoje no Palavrando Entrevista a gente tem um convidado todo especial, meu amigo, o professor Eric Passos. Prazer, meu amigo, recebê-lo aqui no Palavrando. Meu amigo, professor Eric Passos, ele é um professor de história, um jovem professor de história, e tem feito um trabalho muito legal de resgatar a história da igreja. A gente vai estar falando disso, vai estar falando de muito mais assuntos, de coisas interessantes. Enfim, desde já eu quero agradecer a sua presença aqui com a gente, meu amigo. Mas deixa eu começar pelo começo. Me diz aí, você sempre quis ser professor de história ou foi uma decisão ocasional, algo de momento que você pensou assim e disse, vou entrar nessa seara? Primeiramente, agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui, poder comunicar com os teus ouvintes, agradecer por você ter me escolhido entre tantos amigos ou tantos outros formados. Em relação ao meu gosto de história, ele iniciou seu desenvolvimento no ensino médio. Lá, assim, o básico de todo, acho que de todo mundo que se tornou professor, vendo um ou outro professor como inspiração. E certamente foi o meu caso também, onde eu comecei a gostar um pouco mais de história no primeiro ano do ensino médio, que é quando começa aquelas histórias do Egito Antigo, Grécia Antiga, Roma Revoluções. Antiga, aí segundo e terceiro ano quando entra as revoluções, o modernismo, o pós-modernismo, e isso foi me chamando bastante atenção, juntamente com a didática dos meus professores, que acabaram me conquistando, e de certa forma eu comecei a gostar, a me apaixonar por essa área. E no final do meu ensino médio, eu estava com essa dúvida, né? Que carreira seguir, que de todo jovem, quando está lá no seu último ano do ensino médio, que carreira seguir? Que é esse momento que a gente tem que de fato decidir para qual seguir. Mas o meu gosto por história foi surgindo no ensino médio. Certo. Geralmente os especialistas eles gostam de dizer assim, o jovem vai ter aquela dúvida entre fazer algo que gosta ou fazer algo que dá dinheiro. Aí eles dizem, goste de algo que dê dinheiro, que aí você está unindo o útil ao agradável. Mas realmente concordo contigo. Quando a gente chega no ensino médio e tem toda essa fase, né, de que conta a história não só do Brasil, mas do mundo, a gente começa a viajar e é algo assim encantador, inspirador, né? Dá vontade de continuar descobrindo a história e fazendo história, continuar nessa mesma área. Mas aí você sempre gostou de história ou foi também uma opção profissional? Algo que decidiu ali de momento também? No caso, a minha entrada na questão acadêmica em história, na minha formação, foi um tanto inusitado, porque eu ainda estava com aquela dúvida entre história e direito, porque eu tinha um certo gosto também pela área de direito por relação à argumentação, à questão do diálogo, que sempre me chamou muita atenção, essa conversa de ideias, de argumentos e tudo mais. Só que aí por inexperiência e por na época dos meus pais, da minha mãe, etc., não terem nem essas coisas assim, elas não sabiam como funciona e eu acabei não sabendo como funcionava também e por, por besteira, digamos assim, acabei não me informando tão bem da situação. E o que ocorreu? Eu me inscrevi para o Enem, foi meu primeiro Enem logo no terceiro ano, me inscrevi para o Enem, só que eu não sabia que para se inscrever nas faculdades públicas do FPA, o EPA, era antes de fazer a prova. Eu achava que era depois. E por meus pais não terem conhecimento também de como seria, eles não me cobraram e tudo mais, eu acabei esquecendo. Aí quando eu cheguei na sala de aula, todo mundo perguntando, e qual curso tu escolheu, qual curso tu escolheu, qual curso tu escolheu. Aí perguntaram para mim assim, como assim, já era para escolher o curso? Aí, ou seja, Estava atrasado. exatamente, perdi a nota de inscrição para as faculdades públicas e eu acabei fazendo o Enem sem me inscrever para nenhuma faculdade pública. Entendeu? Só com o meu conhecimento mesmo do ensino médio e tal, fui lá, fiz a prova, chegou o resultado, tirei uma nota razoavelmente bem, entendeu? Acredito até que eu conseguiria passar numa UFPA ou numa UEPA, nem que seja na Fez repescagem. mais do que esperava. Sim, exatamente, que eu não fiz cursinho, né? Tipo, foi só com o ensino médio mesmo. E eu trabalhava também já, ou seja, eu estudava de manhã, trabalhava à tarde, aí tinha meus compromissos com a igreja à noite. Não tinha todo esse tempo para dedicação pura para o Enem. Entendi. Mas, de certa forma, eu consegui tirar uma nota boa. Só que não tinha me inscrito em nenhuma faculdade. E a minha mãe, sabe como é mãe, né? Sempre preocupada com o futuro do seu filho, alguma coisa assim. Ela perguntou, né, o que eu queria e tudo mais, eu falei, né, do meu sentimento, do meu gostar sobre o curso de história e tudo mais, e tudo bem.
ela falou, tá, beleza, meu filho, vou procurar algumas faculdades aqui pra ti e tal, qualquer coisa eu te digo. E aí, isso eu fui na escola de manhã para pegar o meu resultado, porque a escola estava atrasada. O Enem, o resultado do Enem saiu em janeiro, fevereiro, mas como a escola estava atrasada, a gente só recebeu o nosso resultado lá no final de janeiro. Aí eu fui de manhã pegar os meus resultados, porque eu já sabia que eu tinha passado, mas eu precisava daquele comprovante das notas e tudo mais para comprovar que eu passei. História. Exatamente. Aí eu pego de manhã o meu histórico do meu boletim, das minhas notas, confirmando que eu tinha aprovado. E quando eu chego em casa, minha mãe fala que ela tinha me inscrito na faculdade já e que a aula já ia começar. Ou seja, de manhã eu pego minhas notas no ensino médio e no mesmo dia à noite eu estava assistindo minha primeira aula de história na faculdade. Então foi muito assim a minha inserção nesse mundo acadêmico. Eu tive meu gostar, mas aí Uma série de coincidências. uma série de coincidências, minha mãe lá fazendo o maior esforço possível dela e eu consegui ingressar na E na faculdade. verdade era de Deus, porque tu caiu, apesar das coincidências, numa área que tu gostava e, enfim, como a gente diz no linguajar da igreja, era de Deus mesmo. Sim. E como foi a experiência de ser um cristão no meio acadêmico? De ter uma fé declarada naquele ambiente? De fato, estudar história é algo maravilhoso. Em relação ao meu estar lá dentro, para mim, cada aula, cada semestre era incrível, porque cada vez mais eu me apaixonava por aquilo que eu estudava. Eu realmente percebi que eu gostava daquilo ali. Mas agora, em relação à tua pergunta, em relação ao contexto, como eu me sentia lá naquele meio acadêmico, de fato, há uma diferenciação na visão de um cristão nesse curso de história, principalmente pelo fato do curso de história, ou dos historiadores, ou os professores, entendeu? Passarem uma visão assim de que todos, né, todos são comunistas, ou todos usam algum produto legal, entendeu? Maconha, essas coisas assim. Sempre tem a fama, né, do historiador e tudo mais, comunista, essas coisas assim. Então, por eu ser cristão, eu não vou te dizer que eu fui tratado de maneira diferente. Entendeu? Não fui assim excluído, não fui deixado de lado, não fui. O máximo que eu posso dizer que eu fui assim é que eu fui visto com uma questão de inferioridade, por acreditar no que eu acredito, por defender a minha fé. Porque quando está no meio acadêmico, no meio cristão, que vai se estudar de fato lá desde o do surgimento do mundo, Big Bang, essas coisas, até o contexto Evolução. atual, exatamente. Então se cria essa noção de que a religião é uma máquina ilusória de manipular e ludibriar os povos. Que não conversa com a história. Tipo isso. Então, se eu defendia isso, meio que significava que o meu intelecto era inferior ao deles, porque como se ele já tivesse transcendido, ou passado, ou evoluído dessa questão, e eu estava lá. Estava no patamar abaixo. Exatamente. Então, acho que essa é a única questão assim, que eu posso dizer que é inferior. Entendeu? Essa questão de tratamento. Mas em relação a ser bem tratado, se super bem tratado, depende do grupo que eu formava assim, para fazer trabalho, seja de pessoas ateias, seja de pessoas de outras religiões, bandista, candomblessista, católicos, enfim, ou ateus, diversas religiões diferentes da minha. Mas a conversação, o grupo ali era bom. Entendeu? É só essa visão que eu te digo que era diferente. Tanto é que eu não era o único cristão na minha sala, tinha um pastor na minha sala também, um pastor quadrangular, e o tratamento era super bem. A minha turma em si, ela foi muito respeitosa mesmo. Só o ponto que foi mais conturbado, digamos assim, mais problemático, foi no período das eleições. Porque o meu período de formação foi de 2018, 2017, de 2017 até 2021. Foi o meu período de formação. Ou seja, eu peguei o auge daquele bipartidarismo, não sei se, da polarização Bolsonaro e Lula, entendeu? Direita e esquerda. E isso foi muito forte na faculdade, principalmente de história, que tem todos aqueles encargos históricos e tudo mais. Então, por eu ser cristão, automaticamente tem aquele rótulo de automaticamente já te associaram ao lado, a um me grupo. associava exatamente ao lado, exatamente. E aí que foi a parte mais conturbada, porque realmente já foi assim uns olhares mais agressivos, não exatamente para minha pessoa, mas para o grupo que defendia ou que acreditava nesse lado da política.
que eu posso dizer que 80 a 85% da turma tinha viés de esquerda, socialista, ou apoiavam o Lula, alguns de maneira Razoável, razoável, simples, outros de maneira bem ferrenha. militante mesmo. Entendeu? Então, eu lá, sempre na minha, defendendo a minha ideia, meu ideal, meu posicionamento. Se viesse me perguntar, eu falava. Se não viesse me perguntar, eu também não me metia. Deixava cada um seguir a sua vida. Só que, claro que tinha uns mais militantes mesmo que, só por eu ser cristão, Já te por, rotulavam. por ele me rotular, eu já vi um tratamento diferente. Entendeu? Então, esse período dessa Período acadêmico, dessa dualidade de Bolsonaro e Lula período da eleição. foi um período bem complicado. Teve discussões em sala, teve complicações, tentaram marcar debates e tudo mais, entendeu? Só que nunca acharam um mediador justo pro debate, que eles achassem que não estava de nenhum lado nem do outro. Complicado. Entendeu? Então esse foi o momento mais complicado da faculdade, em relação a minha posição de fé e Entendi. política. Entendi. Em relação ao tratamento pessoal, normal. Mas em Sim. relação ao período eleitoral, né, que sabe que o meio acadêmico hoje é um meio muito ideológico. Então, por mais que você não queira vender o seu peixe lá, as pessoas, se elas souberem uma informação da tua vida ou algo que você pertence, um grupo que você pertence, ou uma ideia que você defende, automaticamente, como tu disse, eles já vão te colocar num espectro, seja político, seja religioso. Mas eu quero falar, para quem não sabe, o nosso irmão Eric, professor Eric, ele tem desenvolvido um trabalho muito legal. Um tempo atrás, ele tem ministrado algumas palestras contando a história da igreja, falando um pouquinho de como surgiu a igreja, como surgiu o movimento pentecostal, como aconteceu a questão dos avivamentos. Então, é algo muito interessante para a gente aprender nos dias de hoje. Agora, eu queria te perguntar o que te motivou a ministrar as palestras na igreja. Como teve o start, a ideia de começar esse trabalho? De fato, o pontapé inicial, o start, veio do meu pastor na época, o pastor Alexandre, que muito próximo a mim, éramos muito próximos, somos muito próximos um do outro, e ele vendo o meu desenvolvimento acadêmico na história, em relação à história, ele deu a ideia de ministrar uma palestra ou uma pregação voltada à história da igreja, entendeu? E aí eu já tinha um conhecimento adquirido da época, tanto bíblico quanto científico, histórico, com os relatos não bíblicos, relatos históricos de outros meios. Testemunhas oculares. Exatamente, entendeu? Então eu tinha como montar uma palestra, um estudo muito completo. Não só com a visão bíblica da situação, mas trazendo também o contexto histórico e científico fora da Bíblia ali. Que ele traz um contexto mais político, mais social, de como era aquele surgimento e tudo mais. Acho que até um exemplo que eu posso dar para ficar mais exemplificada essa situação é em relação, lá no começo mesmo, com Abraão, onde diz que ele vivia na terra de Ur, se eu não me engano, né? Ur dos caldeus. Aí a Bíblia não vai falar o contexto de Ur, daquela cidade, mas trazendo um contexto histórico, científico daquela situação, a gente vai saber que aquela região é a Mesopotâmia. A gente vai saber o porquê Mesopotâmia, que significa entre rios. A gente vai saber quais rios são esses, que são rios que a Bíblia cita, tanto lá em Gênesis quanto em outras passagens. Ou seja, a gente consegue se encontrar na história bíblica ali de maneira geral. Entendeu? A gente descobre que que todo o contexto que a gente estuda na escola, quando a gente estuda sobre a Mesopotâmia, quando a gente estuda sobre o desenvolvimento da humanidade, a gente percebe que não está desligado da Bíblia, não está desligado daquela história que a gente lê na Bíblia. Está ligado, está conectado, só que a gente não vê essa conexão na escola, pela questão do estudo laico, estado laico, essas coisas assim. Mas quando a gente monta uma palestra, a gente consegue provar que aquilo que a gente se estuda na escola não está desligado da Bíblia. A Bíblia fala sobre aquilo, basta enxergar. A Bíblia fala sobre a idade do bronze, a idade da prata, a idade do ouro, a criação dos instrumentos, das armas, das tecnologias. Basta encontrar e achar conexão com a História. A Bíblia, ela fala, ela não explica. Aí vem a história e dá os detalhes para que a gente possa assimilar. Agora, tu acha, na tua visão, né, que parte da igreja desconhece a própria história? Com toda certeza. Com toda certeza, porque
As pessoas, os membros da igreja, a grande maioria, eles param de estudar quando saem da escola. E não só o membro da igreja, mas a população em geral. Começa a trabalhar, né? O tempo Começa a fica trabalhar e reduzido. ela fica com aquele estudo que foi dado na escola. Só que aí, o estudo que é dado Aquele na é o básico escola do é o básico básico. do básico, e ele não retrata a Bíblia, não retrata o nosso conhecimento bíblico. Exemplo, nós temos aqui na nossa cidade, Belém do Pará, foi fundada uma das maiores igrejas do mundo, a Assembleia de Deus. Isso é um marco histórico, não é um marco bíblico, não é um marco só religioso, é um marco histórico da nossa cidade. Mas não é estudado isso no livro de história. A gente estuda, por exemplo, a parte do ciclo da borracha, que foi extremamente importante, que foi justamente no meio período e um dos motivos, tá? E um dos motivos de ter surgido aqui a Assembleia de Deus, mas não retrata isso no livro de história da escola, porque não é o foco deles. Então os cristãos não conhecem esse lado da sua história. E por isso é extremamente importante essas palestras, esses estudos nas igrejas, para que eles conheçam a sua própria história. Nem conhece e também não procura conhecer. Não procura conhecer. E hoje, com o advento da internet, está muito mais fácil. Isso. E essa história, esse estudo, ele pode ser tanto no quesito geralzão mesmo, quando a gente vai pegar com Abraão, com os primeiros homens, aí vai desenvolvendo para quando eles eram levados cativos, aí vai levando para a parte de Jesus, depois para os discípulos, depois Se pós-Jesus, expande para a Bíblia em geral, né? entendeu? Ou os líderes das igrejas nos séculos passados, como John Wesley, Jonathan Edwards, e por aí vai. São todos estudos importantes que é necessário se ter. É necessário se conhecer a sua história. A criação da Igreja Batista, da Metodista, Quadrangular. quadrangular, e por aí vai, porque influencia também na criação da nossa história. Até mesmo porque os nossos fundadores, Daniel Berger e Gunnar Wingre, eram batistas. Sim. Entendeu? Então é importante você conhecer de onde a gente veio, de onde surgiu, As qual foram os origens. caminhos para isso, entendeu? A Rua Azul, a história do desenvolvimento, do Pentecoste. Porque, na Todas essas verdade, quando a situações. gente vem estudar um pouco, a gente vê que um fato vai acabar influenciando de forma para dar origem a outro. Né? Assim como a Igreja Batista ela teve uma influência, e aí surge a Assembleia, Sim. e aí a Assembleia influencia e nasce a Quadrangular. Então, assim foi com as igrejas e assim é também com a questão do avivamento. País de Gales, Rua Azusa, e aí a gente chega aos tempos de hoje. Isso, até mesmo porque a história não são fios soltos, mas são fios conectados que às vezes podem estar embaraçados e amarrados, mas você verificando direitinho, desamarrando, você vê que ela vai seguir uma linearidade, um raciocínio ali de fatos e consequências. Às vezes o fato da gente não entender certas histórias é porque a gente pega as pontas soltas, a gente não visualiza a linha temporal ali completa. Quando a gente visualiza todos os fatos, a gente consegue enxergar, não, aconteceu isso, e por isso gerou isso que gerou isso, e isso é história. E esse é um dos objetivos da profissão, exatamente, juntar as pontas soltas que as pessoas não conseguem juntar. Esse é o objetivo das minhas palestras, é mostrar que o surgimento da Assembleia de Deus está envolvido com vários acontecimentos anteriores a ela. Reforma Protestante, os avivamentos, os surgimentos, as outras religiões, outras ideias, outras ideologias, e por aí vai. É um fato histórico que não deixa de ser algo profético, né? Haja visto que a Bíblia já vem falando, profetizando avivamento desde lá de Atos dos Apóstolos, né? Agora, já que tu és o professor de história, aproveita o momento e conta uma história pra gente. Algo engraçado que vem atualmente, uma situação que tu passou, seja na área acadêmica, na ministerial, algo que tu lembra aí, uma história inusitada. Uma história que eu consigo lembrar assim com certa facilidade na minha mente, porque foi um fato que me marcou bastante, foi o fato de, primeiro falando sobre o contexto, eu sou da igreja, sou da Assembleia de Deus desde os meus 11 anos. Sempre gostei da relação da igreja, de pregar, de evangelizar, de falar de Cristo. Então, ainda novo, com meus 12, 13 anos, eu entrei em um grupo evangelístico da igreja, que é a igreja que eu faço parte, ela tinha um grupo evangelístico, onde uma vez por semana, à noite, a gente saía para entregar literatura. E estávamos fazendo isso, essa missão há um certo tempo, cada semana, cada dia a gente estava entregando ali,
eram 300, 500 literaturas que eram entregues e tudo mais. E o líder na época, que você conhece muito bem, o líder era você, eu lembro que você falava em relação ao fato da gente estar entregando literatura, 300 literatura por dia, 500 literatura por dia, e tu não conseguia ver ali fisicamente, com seus próprios olhos, o resultado daquilo ali. Porque por ser um evangelismo que você entrega e depois a pessoa vai ler, a gente não consegue contemplar O na hora o resultado, né? resultado. Eu lembro que você estava questionando em relação a esses resultados que tu não estava vendo ali na hora e tudo mais, e aí que tu estava orando a Deus, estava pedindo a Deus. Até que um certo dia a gente resolveu entregar a literatura numa região um pouco mais perigosa do nosso bairro. Entendeu? A gente foi um pouco mais para baixo ali, numa região um pouco mais perigosa. Acho que Região hoje, das Baixadas. isso, hoje em dia não tanto, mas naquela época era um tanto perigoso, porque era questão de pontes, era sobre rios, era difícil acesso, Palafitas. palafita, era difícil acesso, mas a gente foi porque não tem limite para onde a palavra de Deus tem que chegar. Verdade. E chegando lá, a gente evangelizando aquelas pessoas que estavam nas portas da sua casa, a gente estava conversando com um casal ali, e de repente a gente escuta uns papouco, pou, 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 era tiro. Ou seja, e um cara correndo na nossa direção, que estava correndo da bala, correndo tiro. E a gente ouvindo aquele tiro, a gente corre desesperado para dentro da casa do casal que a gente estava evangelizando. E, obviamente falaram que a gente entra, a gente entrou ali correndo. Alguns membros do nosso grupo ali no desespero pisaram na vala, colocaram seu pé ali, entraram tudo sujo. Mas, enfim, foi um momento de muito desespero que na hora todo mundo ali agoniado, mas hoje em dia a gente lembrando, a gente consegue dar umas risadas, aquele momento de desespero. E em meio a todo esse caos, Deus deu a resposta para você. Eu lembro que aquele casal se converteu, eles estavam desviados, e eles se converteram. Uma semana a gente conseguiu contemplar eles na nossa igreja, visitando, conhecendo, e foi muito bom, foi muito desesperador. Hoje em dia a gente lembra com certo sorriso daquele momento de carro de desespero, correndo para ali, desesperado. Mas são coisas que a gente passa pelo Evangelho, e acho que é uma história que eu consigo lembrar assim, com uma certa memória viva. Uma história marcante, né? Sim. Com certeza, uma coisa eu aprendi naquele tempo, que você que faz evangelismo, seja evangelismo de rua, seja evangelismo de forma virtual, evangelismo das diferentes formas, e muitas das vezes você não vê a resposta, ou aquela pessoa com a qual você passou um tempo ali evangelizando, ela se decidir por Cristo. Talvez você fique pensando, será que eu estou trabalhando à toa? Mas uma coisa Deus falou comigo na época, colocou no meu coração, que é você tem que plantar. E no tempo certo, na hora certa, vai haver uma colheita. Então, o trabalho de alguns é plantar, e era isso que a gente fazia naquela época. Agora, nem sempre é a gente que vai colher. Muitas das vezes a gente só vai plantar mesmo, e outra pessoa lá na frente vai colher os frutos daquela palavra que foi ali entregue, daquela palavra que foi plantada para aquela pessoa. E eu tenho certeza que aquelas literaturas que a gente entregou, o evangelismo que a gente fez no ônibus, às vezes que a gente saiu para entregar alimento, a gente pode não ter visto, mas eu tenho certeza que fez um resultado na vida de algumas pessoas. Eu creio. Tenho certeza disso. Agora, eu quero que tu deixe aí, Eric, o teu contato, se expressa aí para o público do Palavrando, se tem algum pastor, algum dirigente que queira, né, entrar em contato contigo para te ministrar essa palestra histórica, contar um pouquinho da história da igreja, da história do avivamento, né? As pessoas precisam hoje conhecer as suas origens. Então fala para o pessoal do Palavrando aí, como é que a gente pode convidar o Eric para estar ministrando essa palestra histórica. Eu vou deixar meu contato para o WhatsApp, tá bom? Vocês podem mandar a mensagem diretamente para mim. DDD 91, daqui da região, o número é 98850 9726. Mandando mensagem para mim, a gente pode combinar qual palestra você acredita que a sua igreja está necessitando. Se é uma palestra geral em relação à formação da nossa fé, desde lá dos primórdios, ou se você quer uma mais atual em relação à história da Assembleia de Deus, ou se você quer até mesmo uma da atualidade mesmo em relação à guerra que está tendo com Israel e o Hamas. Eu posso fazer palestra, eu tenho palestra sobre esse tema também, sobre o motivo dessa guerra, o que traz por trás dessa guerra, a história, os ideais políticos, ideológicos, qual é o real motivo dessa briga. Podemos trazer isso em palestra na sua igreja, como no estudo,
Tá bom? Então, só mandando mensagem, não cobramos taxa, não cobramos valor, fazemos por amor à obra e por amor à história, tá bom? Então, mandando mensagem, a gente vê a disponibilidade, marca uma agenda e a gente pode fazer essa palestra, esse estudo na igreja de vocês. Professor, foi uma honra, uma satisfação, mais uma vez recebê-lo aqui no Palavrando, né? Creio que é a primeira vez de outras tantas. Se você ainda não se inscreveu no canal Palavrando, não perde tempo, aproveita e se inscreve. Aproveita também para marcar o sino das notificações para você estar recebendo todos os vídeos. Curte, comenta, compartilha, leva o Palavrando para todos os seus amigos, colegas, vizinhos. E você já sabe, se você quiser continuar estudando, Palavrando.